Vamos ler. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e as nuvens o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os dois olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amados, aleluias, esse texto ao qual nós lemos, se fala de um relacionamento com Deus para o ser humano. Tu vai ver que este relacionamento de Deus para com o ser humano, tu se encontra lá no livro de Gênesis, no livro da criação, quando Deus no sexto dia faz o homem. A Bíblia vai dizer que Deus vinha às tardes para conversar com Adão, mas nós sabemos que teve, aleluias, a queda de Adão, aleluias, quando Adão, aleluias, cai lá na frente, aleluias, Deus a si mesmo, aleluias, ele não desiste do ser humano. O normal em um relacionamento, amados, quando alguém, aleluias, entristece o outro, ofende o outro, é aquele, aleluias, que ofendeu, vir e pedir perdão. Mas nesse contexto de Deus para com o ser humano, é Deus que vem se aproximando, aleluia, sendo o Criador, se aproximando da criatura. Aleluia, tu vai ver que quando, aleluia, Deus se arrepende de fazer o ser humano, ele olha um homem pelo nome Noé. Então, aleluia, Noé, aleluia, continua dando continuidade, aleluia, às promessas, aleluia, e nesse relacionamento com Deus. Aleluia, lá na frente, aleluia, o povo cai. Deus então decide, aleluia, levantar uma geração escolhida por ele, um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Deus usa então Abraão, para Abraão fazer, aleluia, da descendência de Abraão, seria um povo, aleluia, que seria adorador de Deus, um povo diferente, que ia ter intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia, você vai ver, meus amados, então, aleluia, que este povo, aleluia, é gerado. Quando este povo é gerado, este povo é cativo por 400 anos no Egito. Esse povo cativo no Egito, então, aleluia, Deus tira o povo do Egito. É no deserto, aleluia, que este povo, aleluia, começa a ver, aleluia, o relacionamento de Deus. É no deserto que Deus começa a estabelecer princípios, aleluias, para este povo, porque o povo, aleluias, ele não podia, aleluias, ter, aleluias, continuar com os desejos antigos. Tu vai ver que o livro, aleluias, escrito de Levítico, é um livro, aleluias, que é escrito para o povo de Israel, aleluias, com preceitos básicos bíblicos e com normas do que eles podiam fazer e do que eles não deviam fazer, para eles continuar sendo um povo escolhido por Deus. Aleluia, nós vamos ver, meus amados, aleluia, que no livro de Levítico é criado então o dito sacrifício. Que sacrifício era esse? Esse sacrifício era feito para encobrir o pecado do povo que estava descoberto lá para trás no livro de Gênesis. Então eles usavam um cordeiro para cobrir o pecado. Quando o povo pecava, então era sacrificado um animal. Quando este povo se reúne no deserto, então das 12 tribos Deus chama Moisés, oh glória. Quando Deus chama Moisés, Deus fala assim: ei Moisés, dessas 12 tribos vai ter uma que vai se destacar, é a tribo de Levi, ao qual Moisés e Arão era descendente de Levi. Tu vai montar as 12 tribos, mas porém a tua tribo vai ficar no meio e as demais tribos, aleluias, vão ficar ao derredor, porque Deus estava montando um tabernáculo no deserto, aleluias, um lugar aonde aonde ia prestar sacrifícios, mas porém era só descendentes de Levi que poderiam se aproximar, aleluia, do tabernáculo. Pessoas de outra descendência das outras tribos não poderiam. Tu vai ver então, aleluia, que não era alguém que precisava, aleluia, da presença de Deus. O que acontecia? Chegavam próximo, aleluia, de Arão, de Moisés e dos sacerdotes que eram da descendência da tribo de Levi. Então Moisés, aleluia, Arão e os demais sacerdotes intercediam, aleluia, pelo pecado daquela pessoa, intercedia por aquele pessoal e o sacrifício era feito. Era desta forma, aleluia, e Deus mantendo o relacionamento
povo. Mas lá na frente, aleluia, nós vemos que o povo sai dali e o povo entra para a terra prometida. O povo entra na terra que Deus promete que jorraria leite e mel, a terra de Canaã. Quando o povo entra ali dentro, aleluia, o povo muito contente, o povo muito feliz, o povo então, ele decide construir, aleluia, um templo para adorar a Deus. Pois bem, este templo, ele é feito, quando esse templo, ele é criado para o povo adorar a Deus, aleluia, mas tinha um contexto nesse templo, tinha um véu que separava. O povo não podia se aproximar. Era somente o sacerdote da tribo de Levi que podia chegar no templo. O povo não podia. Mas quando este templo é feito, aleluia, a glória de Deus era tanto, o relacionamento de Deus com o ser humano, apesar de tantos defeitos, de tantas formas que o ser humano criou para se afastar de Deus, aleluia, a glória de Deus é tanta. A Bíblia vai dizer que quando eles vão inaugurar esse templo criado pelo povo escolhido de Deus, que aqueles que estavam queimando o sacrifício, oferecendo o sacrifício para Deus dentro do templo, eles caem, porque eles não aguentam a glória de Deus. Aqueles que estavam para o lado de fora são tomados pela presença de Deus, aleluia. Mas daí, amados, aleluia, a glória de Deus vai indo, se estabelece, aleluia, um novo tempo. E quando este novo tempo vem, aleluia, o povo novamente vai a cativo. Quando o povo vai a cativo, este templo é derrubado. O povo vai a cativo por um rei chamado Nabucodonosor, os assírios. O povo vai a Babilônia. Alguns dos descendentes, algum daquele povo escolhido para Deus, fica em Israel. Outro povo desce para o Egito. E alguns vão a cativo. Por causa do povo ser cativo, durante 70 anos, eles vivendo na Babilônia, eles começam a adquirir muitas coisas. E o povo começa a acostumar com o estilo de vida dos babilônicos. Aquele povo, então, quando eles voltam para Israel depois de um tempo, eles já não voltam aquele povo humilde, o povo escolhido por Deus. Quando eles voltam para Israel, eles já começam a restaurar a sua casa de uma forma mais chique, de uma forma, aleluia, que eles queriam mostrar, aleluia, que eles eram um povo diferente. Eles já usavam, aleluia, pó de mármore e demais coisas no meio da areia, para que sua casa fosse de uma forma, na época, uma mansão, uma casa bonita que chamasse a atenção. Mas, porém, o povo estava preocupado na casa que eles moravam. Mas, aleluia, o templo que eles tinham edificado para Deus continuava derrubado. O povo não estava preocupado com o templo, aleluia, que eles tinham inaugurado, que foi derrubado. Eles estavam preocupados, aleluia, em construir casa. A tribo de Levi, ela fracassa, ela deixa, aleluia, o relacionamento de Deus uma vez mais se esfria. Novamente o povo começa a se afastar. O povo começa a se afastar de Deus. Então surge um profeta do meio das cinzas, do meio da tribo de Levi. Este profeta, ele era um levita. Tinha uma diferença, aleluia, do sacerdote. O sacerdote, ele preparava o holocausto. O levita, ele só podia servir água, cuidar das vestes e entoar louvor. O sacerdote que preparava o holocausto. Então se levanta um levita. Esse levita é Abacuque. Abacuque, quando vê que está o povo afastado de Deus, Abacuque não aguenta mais a falta da presença de Deus. Abacuque tem uma necessidade de sentir a presença de Deus e ouvir Deus falar. Abacuque continua clamando. Aleluia, certa feita Abacuque clamando, e Deus não responde. Ele fala: até quando, Senhor? O Senhor não ouvirá o meu clamor? No livro de Abacuque, capítulo 3, Deus se revela para Abacuque. Então Abacuque, aleluia, clama, aleluia, dizendo, aleluia, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra, aleluia, nos tempos difíceis ao qual nós estamos vivendo. Lá na frente, amados, o povo, aleluia, afastado, Deus levanta o outro profeta, o profeta Ageu. Quando Deus levanta o profeta Ageu, aleluias, o profeta Ageu continua profetizando acerca dos costumes do povo, porque o povo estava preocupado em construir a casa para eles morar. E a casa para eles adorar a Deus, a presença de Deus, eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles já tinham se esquecido, por causa que eles foram a cativo com outro povo. Então eles pegaram os costumes daquela geração. E este era um povo da descendência de Abraão, que era um povo
povo escolhido por Deus. Quando Deus faz Adão, aleluia, cria Adão, o relacionamento de Adão, Adão decepciona Deus. Tu vai ver, aleluia, lá na frente, aleluia, que Deus se arrepende. Então Deus dá uma nova chance, aleluia, para a geração, aleluia, de Abraão. Quando Deus dá a chance para a geração de Abraão, um povo que é escolhido, aleluia, para adorar a Deus, um povo íntimo, um povo escolhido das promessas de Deus, aleluia, novamente esse povo decepciona Deus, novamente o povo cai em pecado, o povo não está nem aí para a presença de Deus. Deus tentando de várias formas se aproximar do povo, Deus estava tentando, aleluia, manter um contato, um relacionamento, mas o povo, aleluia, era um povo muito ignorante, um povo, aleluia, que eles não olhavam muito para isso. Eles viveram, aleluia, os milagres, viveram os prodígios, os descendentes deles do passado, aleluia, deixaram história marcada, mas o povo continuava em pecado. O povo não queria saber, aleluia, da presença de Deus. Então, começa um novo período. Herodes vem governar. Herodes vem governar na Galileia. Ele governa o reino de norte a sul. Quando Herodes entra, Roma começa a ter domínio. Quando Roma começa a ter domínio, começa a surgir, aleluias, alguns grupos que criavam influência. Um dos grupos eram os essênios, os saduceus, os fariseus e os escribas. Eram os grupos que mais se destacavam. Esses grupos, eles eram grupos religiosos. Eles tinham que ser grupos descendentes da tribo de Levi. Eram pessoas descendentes da promessa do povo escolhido por Deus. Mas, porém, este grupo, eles continuaram a permanecer forte. Quando Herodes entrou, Herodes então, aleluia, colocou que para você prestar um culto para Deus, ou para você, aleluia, fazer um sacrifício, oferecer, tu tinha que pagar tributos a Roma. Então este grupo começou a ganhar força. E este grupo, aleluia, começou a inventar lei, como necessitava, aleluia, o domínio de Roma. O grupo começa a inventar, aleluia, as leis, ao qual já não tinha mais as leis de Moisés. Esse grupo, ele começa, aleluia, a ter força. Eram os homens religiosos da época, mas porém eles tinham uma influência muito grande política. Eles prevaleceram e começaram, aleluia, a colocar um jugo pesado no povo. Então tu vai ver que lá numa cidadezinha, que nem no mapa não tinha, que ninguém conhecia, aleluia, certa feita um adolescente, aproximadamente de 12 anos, aleluia, na sua casa, de repente ela vê uma luz bem grande, uma voz fala: Ei Maria, tu foi concedida, aleluia, entre as mulheres, do teu ventre nascerá aleluia, que será o Salvador. Aleluia, quando esse anjo fala, Maria meio assustada, sendo uma adolescente ainda, ela se coloca num cantinho dizendo: mas como eu posso gerar? Aleluia, Gabriel fala: não se assusta não, aleluia, a promessa de Deus está vindo aí. Aleluia, então Jesus é gerado. Quando Maria, aleluia, não está sem entender, Gabriel fala: tua prima Isabel, aleluia, também espera que preparará o caminho, aleluia, para esses que está sendo gerado no teu ventre. Maria vai visitar Isabel. A gravidez de Isabel era a diferença de 6 meses de gestação para Maria. Quando Maria chega na porta da casa de Isabel, Maria bate. Quando Isabel vai atender sem saber o que estava lá, que ela se aproxima, aleluia, da porta, que Maria vem de encontro, João Batista no ventre de Isabel começa a se mexer, aleluia, começa, aleluia, a se bater no ventre, sentindo a presença de Jesus, já reconhecendo que Jesus era o rei, aleluia, o escolhido da promessa. Quando Jesus, aleluia, quando João Batista batiza Jesus, Jesus começa, aleluia, a pregar. Jesus começa a arrumar os seus discípulos. O primeiro discípulo que Jesus, aleluia, anda com Jesus é André. André era discípulo de João Batista. Quando ele vê Jesus, ele começa a caminhar. André então leva Pedro, seu irmão. Aí lá na frente tu vai ver que tem Filipe, que tem Natanael, e ali vai surgindo os discípulos. Aleluia, quando Jesus começa a passar pelos lugares e começa a operar milagre, começa, aleluia, a curar enfermos, sarar cegos, aleijados, aleluia,
Então isso começa a incomodar, aleluia, os religiosos da época. Isso começa a trazer problema para o sistema de Roma. Então os sacerdotes, aleluia, os grupos religiosos começam a se incomodar por causa daquilo que Jesus fazia, onde é que eles passavam. Então 2 grupos daqueles se reúnem e dizem, aleluia, nós temos que pegar e dar um jeito nele, aleluia, a única solução é matando ele. Então os saduceus, que eram um grupo mais forte, se reúnem com os fariseus e tramam a morte de Jesus, oh glória. Quando eles se reúnem tramando, a Bíblia vai dizer, meus amados, que era o horário do cantar do galo. Esse horário era da meia-noite às 3 da manhã. Jesus estava em julgamento, aleluia, o mestre estava em julgamento, e junto com ele tinha alguns discípulos de longe olhando. Quando o círculo se aperta que Jesus vai para o julgamento, aleluia, os discípulos olham aqui, eles não aguentam a pressão e correm, sobra só Jesus na cruz. Quando Jesus, aleluia, está sendo crucificado, aleluia, este grupo pensa, agora vencemos, agora matamos o mentiroso, destruímos esse que incomodava, aleluia, as leis, esse que incomodava as autoridades, esse que trazia transtorno, aleluia, para dentro de Roma. Agora vai se estabelecer tudo ao normal. O pensamento, aleluia, desses religiosos, desses grupos da época, era derrubar Jesus, aleluia, mas o que eles não sabiam, que Jesus não tinha como, aleluia, tirar, aleluia, o ministério dele. O ministério de Jesus é eterno, aleluia, o ministério de Jesus ninguém derruba, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando era a época da Páscoa, se reuniam muitas pessoas de fora. Eles vinham para aquele lugar, era uma reunião. Eles vinham no templo, na sinagoga, então não podia ter ninguém na cruz. Se a pessoa não morresse, eles chegavam lá e quebravam o joelho, porque a pessoa ficava de braço aberto. Quando tu ficava de braço aberto, pendurado na cruz, com um prego sobre os teus pés, eles forçavam o teu joelho para cima. Tu ficava forçando aqui para te aguentar o peso. Quando eles quebravam o teu joelho, tu parava de fazer força, tu descia, então teus braços se contraíam, os teus pulmões se fechavam, era uma forma deles matar a pessoa de uma morte mais rápida, com asfixia. Quando da época da Páscoa está se reunindo, então o que eles fazem? Tem que tirar o povo da cruz. Não pode ter ninguém na cruz, por causa que era uma festa religiosa. Eles chegam lá, olha os 2 ladrões da cruz que estavam com Jesus. Eles chegavam e quebravam o joelho. Quando eles chegam próximo de Jesus, Jesus já tinha, aleluia, entregado o seu espírito ao Pai. Só estava, aleluia, o corpo de Jesus. Jesus já estava morto na cruz, porque tinha que se cumprir aquela profecia que Isaías profetiza 700 anos atrás, dizendo que nem o osso do seu corpo seria quebrado. Por isso que quando chega lá, Jesus já está morto, porque não podia quebrar. Quando levam Jesus no sepulcro, eles colocam uma pedra, mas uma pedra não é o suficiente. Coloca um soldado do lado da porta do túmulo do sepulcro, porque vai que aquele mentiroso falou que ia voltar, que ele ia ressuscitar de novo. Então coloca um soldado lá, cuidando da porta do sepulcro, porque vai que vai alguém lá e rouba o corpo daqueles que seguiam. A Bíblia vai dizer que um anjo remove a pedra. Jesus, aleluias, então no terceiro dia Jesus ressuscita. Aqui eu chego no contexto que nós lemos. Aqui vai 2 discípulos caminhando pelo caminho triste, lamentando a morte de Jesus. Então de repente aparece um terceiro no caminho. Jesus, olha, Jesus no caminho, caminhando junto com eles, e eles não reconhecem Jesus. Então Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão tristes? Sobre o que vocês estão conversando? Aqueles 2 discípulos falam: só tu, forasteiro, homem de fora que não sabe o que aconteceu, mataram o nosso mestre. É só isso que falam na Galileia, é só isso que falam, comentam. Mataram Jesus de Nazaré, o nosso mestre. Agora nós estamos aí, aleluia, tristes, angustiados.
quarto, aleluias. Então Jesus, aleluias, de repente uma nuvem, aleluias, começa, aleluias, a surgir, e Jesus começa a flutuar. Quando eles veem que Jesus começa a flutuar, eles fixam o olho e vê Jesus subindo, aleluias, para os céus. Quando eles veem Jesus subindo para o céu, aparece dois varão de branco. Aqueles varão de branco olham, aleluias, para os discípulos e dizem: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vai ser da mesma forma que vocês vão ver ele descer. Essa é a promessa que Jesus deixou para mim e para você, que ele iria, mas prepararia um lugar para que aonde ele estivesse, eu e você pudesse estar também. Aleluia. O sacrifício de Jesus no Calvário, aleluia, sabe por que foi, meus amados? Foi porque nós, aleluia, não éramos merecedores, nós éramos as pessoas que nós estaríamos condenadas, mas Jesus, aleluia, no tempo dos sacerdotes, quando tu pecava, eles pegavam um cordeiro, um cabrito, um animal não podia ter mancha, o animal não podia ter um defeito, ele não podia ter uma quebradura, ele tinha que ser um animal perfeito para ser sacrificado e derramado o seu sangue, dizendo: ó, esse é pelo erro daquele, esse é pelo erro daquele outro, e aqueles animais continuavam sendo sacrificados para que o povo pudesse ser perdoado, mas na verdade o sangue dos animais só acobertava o pecado, o sangue dos animais não tirava o pecado. Aí vem Isaías profetizando: ei, virá um que tirará o pecado do mundo, seu nome será forte, Deus conselheiro, poderoso. Isaías estava falando de Jesus. Então vem Jesus, não de forma como um cordeiro, mas como um cordeiro ele também se entrega, porque tem uma diferença do cordeiro. O cordeiro é um animal que ele não grita, aleluia, é um animal dócil, é um animal que não ataca. Por isso que a Bíblia relaciona Jesus como um cordeiro que foi imolado. Então Jesus, aleluia, quando o povo já está condenado, o pecado, aleluia, tomando o mundo, Jesus desce, Jesus se entrega com o seu corpo dilacerado, derrama todo o seu sangue. A Bíblia vai dizer que todo o sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos, aleluia, ser salvos, para que eu e você pudéssemos, aleluia, uma vez mais, aleluia, se aproximar de Deus, para que eu e você pudesse, aleluia, morar nas mansões celestiais. Foi por isso o sacrifício, aleluia, que Jesus fez, a morte de Jesus, aleluia, na cruz, aleluia, ele como um homem, aleluia, ele se entregou. Ei, aleluia, tu não tens noção do tanto que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Nós muitas das vezes, irmãos, quando nós ferimos uma parte do nosso pé, se nós pisarmos no espinho, ou até mesmo tropeçar, machucar uma unha, tu já para e senta, porque tu não aguenta da dor, tu já segura, aleluia, aquela parte. Se tu bate um braço, aleluia, ou alguma coisa cai, tu já não suporta a dor, tu para. Agora tu imagina um, aleluia, que é colocado, aleluia, de joelhos sobre um tronco, que é puxado um chicote de 12 tentos, chamado Azorai. A ponta daquele chicote, cada tento tinha 6 ossos de carneiro e ossos de animais. Quando aquele chicote era puxado, ele grudava na pele e puxava a carne. As feridas de Jesus ficou exposta, as costas de Jesus era aberta, era dilacerada, a carne dele foi arrancada. Sabe por quê? Por mim e por você. Ei, quando o mundo não dava mais nada para mim e para você, ele olhou para mim e para você e deu uma chance. Ei, quando nós estávamos lá fora, oh glória, quando nós estávamos lá, ninguém dava nada. Quando eles olhavam e julgavam: ei, esse daí não tem mais jeito, esse daí não adianta mais. Ele, aleluia, se entregou para que eu e você tivéssemos mais uma chance, para que eu e você tivéssemos mais uma oportunidade. Glória a Deus. Esse é o relacionamento de Jesus. Jesus nunca desistiu. Jesus, aleluia, sempre quis ter um relacionamento íntimo com o ser humano. Independente se o ser humano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, basta se arrepender do que fez. É através do arrependimento, aleluia, que nós nos aproximamos de Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus não veio, aleluia, para os sãos, Jesus veio para os enfermos. Você já viu uma pessoa completa de saúde correr atrás do médico? Tu vai ver uma pessoa, aleluia, que está doente se aproximar de um médico, porque este sim precisa, aleluia, de cuidados.
precisa de medicamento. Se coloque de pé. Glória seja dada a Deus. Amados, como nós estamos na Páscoa, eu queria trazer algo relacionado à crucificação de Jesus. Para que você entenda, aleluia, que o sacrifício de Jesus foi porque para nós sermos alcançados. Aleluia, muitas das vezes bate a luta, bate a aflição, nós mesmos olhamos e dizemos, ei, agora não tem mais jeito, agora acabou. Agora não tem mais saída, aleluia, para a minha vida. Agora acabou tudo, não. Tu tem alguém que não desiste de você. No momento da luta não olha para baixo, olha para cima. Clama, aleluia, que tu tem alguém, aleluia, que está disposto a te ajudar. Basta nós, aleluia, nos prostrar perante a Deus. Basta nós, aleluia, clamar. Ei, não é feio nós se humilhar perante a Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles que se humilham, Deus exalta. Mas aqueles que se exaltam, Deus abate. Estamos falando de humilhação perante a Deus, não perante o ser humano. Este é o relacionamento com Deus. Deus nunca desistiu do ser humano. Quando o ser humano falhou, pecou em todas as áreas, Deus envia Jesus, o Filho dele, demonstrando o ato de amor maior. Tanto que no livro de João, vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem um ato maior de amor que Deus para com o ser humano? Deus sempre quis ter um relacionamento profundo e íntimo com o ser humano. Muitas das vezes o que afasta nós de Deus, amados, é as nossas atitudes, nossas escolhas. É isso que torna nós, muitas das vezes, com o nosso relacionamento afastado de Deus. Mas Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, com intimidade. Assim como Ele se relacionou com o povo, assim como Ele foi falando com Abraão, assim como Ele falou com Moisés e com Elias, assim como, aleluia, Ele falou, aleluia, interpretando os sonhos de José. Essa é a mesma forma, aleluia, que Deus quer falar comigo e com você.